O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eis um dos princípios mais importantes ensinados por Cristo e também um princípio muito desprezado pela maioria daqueles que se dizem cristãos em nossos dias. Ou não? Será que hoje não há muitos que se dizem cristãos e que querem ostentar e que querem exaltar a si mesmos e também humilhar outras pessoas? Ou você nunca viu, por exemplo, vídeos de pessoas fazendo isto ou mensagens compartilhadas em redes sociais, onde muitos que dizem amar Jesus estão manifestando ódio contra o seu semelhante e estão querendo exaltar a si mesmos, desprezando outras pessoas, ou querendo causar inveja em outras pessoas. Porém, se dizem cristãos, dizem que amam Jesus. Pois bem, é sobre isto que nós vamos falar hoje, sobre o princípio da auto-humilhação. O que foi citado aqui no início, nós encontramos exatamente com estas palavras em 3 passagens dos evangelhos. Em Mateus, capítulo 23, versículo 12, em Lucas, capítulo 14, versículo 11, e ainda em Lucas, no capítulo 18, versículo 14. Mas encontramos também o mesmo ensinamento, porém de outra forma, também com outras situações, tanto no Evangelho segundo Marcos, quanto também em João, e nós estaremos examinando isto aqui também. Mas é claro que encontramos também este mesmo princípio da auto-humilhação sendo ensinado pelos apóstolos de Cristo, e nós não teremos aqui, porém, neste nosso pequeno vídeo de discipulado, a tempo para examinar todas essas passagens. Porém, eu quero compartilhar com você algumas das passagens mais importantes, onde o princípio da auto-humilhação está sendo ensinado. E quero aqui saudar aqueles que estão acompanhando na estreia. Estes vídeos de discipulado têm sido publicados no canal A Deus Toda Glória, toda terça-feira, às 20 horas, salvo algumas exceções, como, por exemplo, aconteceu agora recentemente. Eu não tive como publicar o vídeo na semana passada, e nas 3 outras semanas nós tivemos vídeos um pouco diferentes, embora também vídeos de discipulado, mas dando uma pausa na nossa sequência dos vídeos dos princípios da vida em Cristo. E nós já examinamos 4 princípios aqui. Primeiramente, o princípio do espelhamento, o princípio do espelhamento. Este foi o que deu início a esta série, o princípio do espelhamento, que foi o vídeo de discipulado número 46. Depois deste, nós vimos o princípio da escolha mais difícil, depois o princípio da verdadeira riqueza e o princípio anterior a esse, o princípio da motivação correta. E, de certa forma, este princípio de hoje, ele também tem algo a ver com o princípio da motivação correta. Na realidade, todos os princípios se entrelaçam. Todos os princípios ensinados por Cristo têm alguma relação um com o outro. E eu estou procurando trazer estes princípios numa sequência que venha nos trazer um aproveitamento maior. Então eu não poderia, por exemplo, falar do princípio da auto-humilhação sem primeiro falar do princípio da motivação correta, e não poderia também falar do princípio da motivação correta sem ter falado sobre a verdadeira riqueza, e não poderia ter falado sobre a verdadeira riqueza sem primeiro ter ensinado sobre o princípio da escolha mais difícil,
E também não poderia ter falado sobre isso sem falar sobre o princípio do espelhamento. Portanto, se você está aqui neste vídeo, princípio da auto-humilhação, sem ter assistido os 4 princípios anteriores a este, eu não quero com isso dizer que você tenha que parar este vídeo agora e primeiro assistir os outros, mas que para que você consiga compreender melhor este princípio, depois assista também estes 4 anteriores, que foram os vídeos de número 46, 47, 48 e 49. Quando eu cheguei no princípio da motivação correta, que é o vídeo 49 do discipulado, no vídeo 50, eu gravei com minha esposa, Rosa, um especial para aqui o canal A Deus Toda a Glória, celebrando juntamente com ela e com vocês, nós termos chegado a 50 vídeos de discipulado. Depois, no vídeo de número 51, fui direcionado pelo Espírito Santo a gravar um vídeo intitulado Não vos assusteis, que é também muito importante. Depois eu tive que gravar um outro vídeo também, fugindo um pouco, do tema do discipulado. Depois não consegui gravar um outro vídeo por conta de eu estar muito focado na preparação do nosso plano de meditação no Novo Testamento, o plano de leitura meditativa do Novo Testamento. Aliás, se você não sabe do que estou falando, no final deste vídeo eu vou deixar aqui aparecendo um card para você clicar e conferir a respeito deste plano de leitura meditativa, que, aliás, você encontrará no comentário aqui, fixado pelo canal aqui deste vídeo, você encontrará o link para você baixar esse PDF e poder conferir por si mesmo este plano de leitura meditativa no Novo Testamento. E para você entender como ele deve ser utilizado da melhor forma, assista então o vídeo que eu vou deixar aqui no final deste vídeo para você clicar. Muito bem, então, o princípio da auto-humilhação. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu preciso fazer uma advertência antes de seguir com este ensinamento. E a advertência é que todos os princípios ensinados por Cristo, não somente este, mas os que eu mencionei agora há pouco, e os que virão depois deste, vão todos eles na contramão deste mundo, na contramão do senso comum. Eu tenho plena consciência que eu estou indo contra a maré, e é uma maré muito forte mesmo. Até mesmo no meio religioso que se diz cristão, a maioria, sem dúvida, despreza este princípio, não segue e não quer segui-lo. Talvez alguns, inclusive, vão ficar zangados comigo aqui, com este vídeo, e vão parar agora mesmo. Agora mesmo. Por quê? Porque nunca ouviram o seu pastor ou o seu padre ensinar a respeito disto. Nunca viram o seu líder religioso ensinar a respeito disso. Porque ele mesmo não dá esse exemplo. Esses princípios que Cristo nos ensinou são loucura para o mundo. E por que são loucura? Porque só podem ser seguidos pelo poder do Espírito Santo. Então, esta é a advertência que eu deixo para vocês. Tentar cumprir esses princípios sem que nós estejamos orando para que haja em nós uma transformação, para que haja em nós um novo coração, que é chamado, por exemplo, no Evangelho segundo João, de nascer do alto. Sem que haja esse nascer do alto ou nascer de novo, tentar cumprir estes princípios será apenas um peso, como uma religiosidade, um peso, e isto resultará ou em frustração, por não se conseguir segui-los de fato, ou então em hipocrisia, por se fingir seguir
o que não está sendo seguido de verdade, do fundo do coração. Então, fica aqui este alerta, esta advertência. É preciso haver um novo coração, um novo nascimento, o que só acontece quando primeiramente reconhecemos que não podemos mudar a nós mesmos. Cristo é quem pode nos mudar. Então, como um leproso, nós nos aproximamos de Cristo, nos humilhamos diante dele e dizemos a ele: se quiseres, podes purificar-me. Purificar-me dos meus maus hábitos, purificar-me da minha maldade, do meu egoísmo, da minha vaidade, da minha ganância, da minha inveja, purificar-me. Tu podes, eu não consigo ser diferente. E então a resposta de Cristo é: eu quero, seja limpo. Uau, que maravilha! Esse é o nosso amado Jesus Cristo. Esse é o nosso amado Senhor. Esse é o nosso Deus. Ou Deus revelado em Cristo, se assim você preferir. Então, feito esse alerta de que nós temos que reconhecer que não conseguimos seguir esses princípios pelas nossas próprias forças, então agora sim, nós veremos esse princípio ensinado por Jesus, que, como eu disse, ele talvez seja o mais desprezado, também por ser o mais incompreendido. E incompreendido porque muitos tentam segui-lo com as próprias forças, ou pensam que é com as próprias forças que terão que segui-lo. E evidentemente que ninguém gosta de humilhar a si mesmo, né? Evidentemente que não gosta. Mas, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não confunda o princípio da auto-humilhação com você gostar ou querer ser humilhado. Uma coisa é ser humilhado e outra muito diferente é você mesmo ou eu mesmo, nós tomarmos a iniciativa da auto-humilhação. Você compreende? Uma coisa é alguém me humilhar e outra coisa é eu tomar a iniciativa de humilhar a mim mesmo. O que Jesus está nos ensinando é o princípio da auto-humilhação. É o princípio de eu mesmo tomar a iniciativa de não me exaltar, de me humilhar. Então, se alguém tentar me humilhar, e eu já conhecer esse princípio, e pelo poder do Santo Espírito de Deus o estiver colocando em prática, esta pessoa ela não vai me incomodar por estar me depreciando, por estar tentando me fazer mal perante outras pessoas. Porque eu já estou praticando a auto-humilhação. Então, o que esta pessoa está fazendo, eu recebo de bom grado, porque sei que se eu corresponder a isto com uma atitude não de ataque, não de atacar a pessoa, mas de uma certa passividade que certamente será interpretada por outras pessoas como talvez covardia, como talvez fraqueza, mas que, na verdade, se nós estamos reagindo desta forma passiva, sem atacar o mal com o mal, isto é sinal de grandeza espiritual, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. Agora, não é fácil nós agirmos assim. Não é fácil, mas a minha esperança e oração é que este pequeno vídeo, mas com a ajuda de Deus, ele seja lembrado diariamente até. Eu sei que isto é pedir demais, né? Você todos os dias vai se lembrar deste vídeo. Não deste vídeo, mas do ensinamento de Cristo. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, então não se exalte em hipótese alguma.
e o que aqui mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, tome a iniciativa da auto-humilhação. Então lembre-se, não se trata de você querer ser humilhado, tá? Não se trata disto. Uma pessoa que quer sofrer, que quer ser humilhada pelos outros, tem algum problema sério psicológico. Não se trata disto, tá? Trata-se de nós compreendermos qual, digamos, a vantagem. Só que a vantagem não é uma vantagem no sentido material, mas sim espiritual. Mas há uma vantagem, tá? Então, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que há. Ele disse que o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Exaltado por Deus. Deus há de exaltá-lo. Agora pode levar tempo. É como uma semente que, quando plantada, não é nem no mesmo dia, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte que ela vai dar fruto. Há um tempo. Então é preciso nós perseverarmos nesta semeadura da semente da auto-humilhação, porque no devido tempo o Senhor há de nos exaltar. Agora, demora um pouco. Às vezes demora até muito, mas vale a pena. Então, este princípio, dito exatamente desta forma, como foi dito no início, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, nós o encontramos em 3 passagens, uma delas em Mateus e 2 em Lucas. Mas o mesmo ensinamento nós vamos encontrar também em todo o Novo Testamento, e por que não dizer até no Antigo Testamento também. E em todas essas 3 passagens que nós vamos ver agora, onde ele é dito exatamente desta forma, nós precisamos examinar também o contexto, porque o contexto traz exemplos que culminam nesta frase, ou melhor, neste ensinamento, tá? Começando então com Mateus, capítulo 23. É no versículo 12 que nós encontramos o que a si mesmo se exaltar será humilhado e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. É no versículo 12 de Mateus 23. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia e, aliás, o discipulado, ele fica menos cansativo se você acompanha na sua Bíblia, tá? E se você tem o hábito de marcar na sua Bíblia, seja com caneta ou com lápis, faça isto, né? Marque o versículo 12. É um princípio importantíssimo. Mateus 23, 12. Vamos agora do versículo 1, Mateus 23, versículo 1. E eu peço que você tente fazer uma equivalência com os personagens ilustrados aqui no que Jesus dirá até chegar no versículo 12. Nós vamos aqui nos depararmos com situações que aconteciam naquela época, mas que continuam acontecendo hoje. E daí, se você está acompanhando no chat, se você quiser, escreva aí, aliás, uma saudação para quem está acompanhando aqui na estreia este vídeo. Provavelmente eu estou acompanhando com você também, né? Caso você tenha alguma dúvida e quiser perguntar no chat, dúvidas sobre este vídeo, tá? Eu poderei lhe responder prontamente. Mas o ideal é a gente não se distrair com o chat, né? Prestar bem atenção no vídeo. Então, para quem não sabe, dá para fechar o chat. Clica no X lá em cima, né, no canto direito, geralmente, e aí você fecha o chat e presta apenas atenção no vídeo. Mas se você, durante o chat, quiser agora dizer: ah, é verdade, eu já vi gente que se diz cristão agindo dessa maneira. De que maneira? Da maneira que Jesus estará aqui nos advertindo, nos alertando a respeito, para que não estejamos agindo dessa forma. Então vamos para a leitura. Eu não vou parar a leitura, tá? E eu vou ler exatamente como está escrito na versão Almeida Corrigida Fiel. Em outra versão, ao invés de mestre, está escrito guia,
que eu até prefiro do que mestre, mas vamos como está aqui nesta versão. Mateus 23, do versículo 1 ao 12. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tente fazer uma equivalência. Há pessoas que você conhece, ou que você conheceu, que se dizem cristãs e que ao mesmo tempo, número um, fazem suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Você conhece pessoas assim? Fazer coisas para ser visto pelos homens. Nós já vimos o quanto isso é errado no princípio da motivação correta. Então, de certa forma, este princípio da auto-humilhação, como eu disse, tem a ver com o princípio anterior. Número 2, você já viu pessoas que se dizem cristãs, mas que amam sentar-se em lugares de destaque, querem aparecer, querem estar numa cadeira especial, colocam cadeiras de frente para os outros como se fossem melhores que os outros. Melhores por quê? Melhores porque têm um título, melhores porque têm um diploma, melhores porque se vestem melhor, porque têm mais dinheiro. Você conhece esse tipo de pessoa que se diz cristã, mas ama estar num lugar de destaque? E número 3, você conhece pessoas que se dizem cristãs e que fazem questão de serem chamadas por seus títulos? Por títulos? E que se você não lhes chamar por um título antes do nome, ou se você chamá-lo apenas de irmão, eles vão ficar zangados. Vão ficar zangados com isso. Você conhece? Pois é a respeito disso que Jesus falou claramente nos versículos 5, 6 e 7. Então, eu quero aqui até deixar para você uma sugestão. Quando você ler o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, procure aplicar uma equivalência. Quem atualmente é equivalente aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, com os quais Jesus tinha tanto embate e que eram religiosos que diziam ser filhos de Abraão, portanto, filhos de Deus, que diziam que guardavam as Escrituras, mas que agiam dessa forma. Então,
Hoje, embora não tenhamos mais fariseus, né, do mesmo tipo dentro do judaísmo, digamos assim, embora devam existir, né, pessoas com essas características no judaísmo, mas e no que se diz cristianismo? E no que se diz cristianismo? Há pessoas que fazem suas obras querendo ser visto pelos homens e elogiadas por eles. Há pessoas que se dizem cristãs e que querem destaque sobre as demais. Você já ouviu falar de pessoas assim ou conhece pessoas assim? Há pessoas que se dizem cristãs e que fazem questão de ser chamadas por seus títulos. Abaixo de Deus, somos todos iguais, irmãos. Títulos não nos fazem melhores do que ninguém, nem diplomas, nem termos mais dinheiro ou mais conhecimento, mais cultura. Todos nós igualmente carecemos da misericórdia de Deus. Então, se esse tipo de situação ainda acontece hoje, aqueles que agem dessa forma, querendo ser vistos pelos homens, como no versículo 5 Jesus nos advertiu, ou que amam lugares de destaque, como no versículo 6, ou que fazem questão de serem chamados por um título, como no versículo 7, são pessoas que não estão sendo verdadeiros discípulos de Cristo, ainda que se digam cristãos. Então guarde isto, por favor, aprenda isto. Talvez você já tenha aprendido, né? Provavelmente sim. Nem todo aquele que se diz cristão é realmente um discípulo de Cristo. Entendamos isso, irmãos. Nem todo aquele que se diz cristão, ele diz que é cristão, mas não é. Não é. Agora há pouco mesmo, eu vendo o noticiário, eu ouvi dizendo que existem pessoas postando mensagens políticas com muita agressividade e dizendo que tais pessoas que vão votar em um tal candidato, por favor, não falem de política aqui, tá? Mas que tal pessoa que vai votar em tal candidato é agressiva, fala palavrões, mas diz que é cristã. Não, não é cristã, não é cristã. Não é cristã. Porque no princípio do espelhamento, nós aprendemos com Jesus, e nós encontramos isso em Mateus capítulo 7, versículo 12, e em Lucas capítulo 6, versículo 31, que eu tenho que tratar o meu semelhante como eu gostaria de ser tratado. Ninguém gosta de ser xingado, ninguém gosta de ser humilhado. Então, como que eu, me dizendo cristão, vou xingar alguém, vou humilhar alguém, vou zombar de alguém? Não, você não é cristão se você age assim. Ou talvez seja um cristão, no sentido de discípulo de cristianismo, mas você não é realmente de Cristo. Você entende a diferença entre o rótulo cristão e sermos realmente seguidores de Jesus? Você entende? Então, cuidado. Cuidado, não entre nessa onda de ficar xingando os outros, zombando dos outros, ridicularizando os outros e dizendo que é de Cristo. Você responderá não apenas pelas tuas palavras ditas audivelmente no dia do juízo. Você responderá também pelas tuas mensagens em redes sociais, pelos textos que você escreve no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Não se separa quem você é pela internet e quem você é na vida real. Você é um só. E você vai responder perante Deus pelas mensagens que você coloca na internet, pelos comentários. Vai responder, tá? Só que me parece que as pessoas têm dupla personalidade. Na internet são uma coisa e na vida real são outra. Mas você é um só. E você é responsável pelo que você diz, pelo que você escreve também, pelo que você faz e pelo que você deixa de fazer também. Você é responsável pelas suas omissões. Então, dito isto, e eu tenho que correr aqui, porque já passamos de meia hora de vídeo, nesse primeiro contexto, então nós vimos que Jesus nos ensina claramente que não temos que fazer as coisas para sermos vistos pelos homens, com o propósito de recebermos elogios deles.
Não temos também que procurar lugares de destaque, como se fôssemos melhores que os outros, e veremos isso daqui a pouquinho em Lucas, de um modo mais ilustrado ainda. E não temos também que fazer questão de sermos chamados por títulos, de recebermos honrarias, tá? Quanta gente se dizendo cristã e que não segue realmente Jesus. Hein? Você está percebendo isso? Então leia o Novo Testamento tentando fazer essa equivalência, tá? Porque apenas mudaram-se os nomes, mas o ser humano continua sendo o mesmo. E rapidamente o inimigo ele colocou um verniz de cristianismo naquele velho odre do judaísmo, tá? É isso. Vamos para Lucas, capítulo 14, no versículo 11 de Lucas 14, versículo 11, nós encontramos exatamente o mesmo princípio sendo ensinado, de que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas vamos para o contexto. O contexto aqui começa no versículo 7. Lucas capítulo 14, versículo 7, que diz assim: E disse aos convidados, quem disse? Jesus disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Então Jesus está vendo, Deus está vendo, né? Quem fica querendo escolher. Eu não estou com isso dizendo que, por exemplo, numa reunião cristã, seja errado você querer sentar na primeira fileira para que você possa prestar mais atenção no ensinamento. Não é errado fazer isso, tá? E se você é a pessoa que vai ter que estar diante dos outros ali, dos outros irmãos, por conta de algum serviço, né, às vezes para tocar um instrumento ou para ensinar a palavra, então convém que você esteja bem perto desse local, onde provavelmente há um púlpito para você ali ensinar, pregar, né? Ou então onde há os instrumentos para você tocar. Mas estar querendo, por exemplo, uma cadeira de destaque voltado para os demais irmãos, será que isso é correto? Será que isso deve de fato ser feito? Pense nisso. Mas é uma tradição religiosa, é uma tradição na minha denominação. Porém, o próprio Senhor Jesus contestou aqueles que colocam a tradição acima da vontade de Deus. E o que Jesus nos ensinou é ou não a vontade de Deus? Então reflita sobre isso, né? Existem aqueles que amam um lugar de destaque, sabe? Lucas 14, 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar, ou seja, o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te ao derradeiro lugar, ou no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiveram contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então você percebe como esse é um princípio para nós aplicarmos diariamente, em qualquer situação? De nunca nos colocarmos num lugar de honraria, mesmo que você ache que merece essa honra. Obedeça a Jesus. Agora em Lucas capítulo 18, novamente nós veremos no versículo 14, Lucas capítulo 18, na segunda parte do versículo 14, o Senhor nos ensinando que aquele que se exaltar será humilhado e que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 18,
O contexto começa no versículo 9, onde nós encontramos o seguinte: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram salvos. Interessante eu ter dito salvos, né? Crendo que eram justos e desprezavam os outros. Mas claro, se criam que eram justos, criam que eram salvos, né? Mas desprezavam os outros. Você conhece gente que crê que é salva, mas despreza os outros? Você conhece gente que crê que é salva, mas confia em si mesma para a sua salvação? Aí ele então conta a parábola. Qual é a parábola? 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa era a oração do fariseu. Você já ouviu algum tipo de oração desse jeito? Prosseguindo, versículo 13. O publicano, quem era o publicano? O publicano era alguém desprezado pelos demais judeus, porque era considerado um traidor da sua nação, porque mesmo sendo judeu, trabalhava como publicano, ou seja, como cobrador de impostos. E ele cobrava impostos trabalhando para os romanos, que naquele período estava oprimindo, né, o povo judeu. Né? Então, os romanos haviam dominado, né, por isso o Império Romano havia dominado os israelitas, e então um publicano era um israelita que trabalhava para os romanos. Então ele era considerado um pecador e desprezado pelos demais judeus. Né? Então vejam que na oração do fariseu, o fariseu menciona o publicano. E menciona o publicano dizendo que ele não era como aquele publicano, ou seja, ele não estava cometendo aquele pecado que o publicano cometia. E prossegue dizendo: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então aquele fariseu estava se exaltando. Mas não tinha mais ninguém ali o ouvindo. Tinha o publicano. Né? Mas ainda que fossem só eles dois, ele estava falando com Deus. E aqui o Senhor nos ensina que nem perante Deus, e muito menos perante Deus, nós temos que nos exaltar. Ele estava agradecendo pela salvação dele, ou suposta salvação, por ele ser justo. Ele estava agradecendo. Cuidado com isso, hein? Talvez por isso na oração do Pai Nosso nós não encontremos ali um trecho que mencione agradecimento a Deus. Tudo é pela misericórdia de Deus. Nós nada merecemos. Então, cuidado com isso. Não estou dizendo que você não tem que agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, mas nunca pense que é porque você as merece. Porque esse fariseu achava que merecia ele ser salvo, por ele praticar essas coisas, né? Por ele não roubar, por ele não ser injusto, por ele não ser adúltero aos olhos dele, por ele não ser como aquele publicano. Ele se exaltava diante de Deus porque jejuava 2 vezes na semana e dava de tudo o dízimo. Né? Então, ele estava exaltando a si mesmo perante Deus. Como têm sido as nossas orações? Nas nossas orações, nós nos humilhamos perante Deus ou nos exaltamos? Né? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Agora escutem a conclusão dessa parábola. Versículo 14. Digo-vos que este, ou seja, o publicano que orava dessa maneira: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Este desceu justificado para a sua casa, ou seja, perdoado por Deus, e não aquele
e não aquele, ou seja, e não o fariseu. E aí então o Senhor completa o ensinamento com este princípio. Porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Há também outras passagens onde Jesus nos ensina esse princípio contado com alguma outra história. Nós encontramos, por exemplo, em Mateus 18, do versículo 1 a 4, onde o Senhor nos ensina que temos que ser humildes como uma criança, que não temos que querer ser melhores do que ninguém, não temos que ficar competindo quem é melhor. Agora, um grande exemplo de alguém que humilhou a si mesmo e foi grandemente exaltado por Deus foi João Batista. João Batista que no auge do seu ministério público, quando toda a Judéia e até judeus de Jerusalém iam ao deserto, ali na região do Rio Jordão, para ser batizado por João Batista, no auge do seu ministério, João Batista declarou: o que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar ou de desatar. E quando Jesus foi para ser batizado por João Batista contestou dizendo: eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então vejam como João Batista se humilhou a si mesmo. Confira depois isto em Mateus capítulo 3, do versículo 5 ao 15. Isto que eu acabei de dizer. Onde nós vemos claramente a humildade de João Batista sendo praticada. E quando Jesus iniciou o seu ministério público, nós vemos isso no Evangelho segundo João, João Batista motivou aqueles que eram seus discípulos de João Batista, a se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Tanto é que dois desses discípulos de João Batista logo foram seguir Jesus. É o que nós encontramos em João, no capítulo 2. Então, João Batista, ele saiu de cena no auge do seu ministério, dando lugar a Cristo. E por isso, por ele ter assim se humilhado a si mesmo, João Batista foi grandemente exaltado por Cristo, como nós encontramos em Mateus capítulo 11, dos versículos 7 ao 11. Depois você confira Mateus capítulo 11. Aliás, é importante conferir pelo que eu vou dizer a seguir, e aproveito para também dizer como que eu interpreto o versículo 11, tá? Mateus capítulo 11, versículos de 7 a 11, que diz assim: e partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Porque no deserto é isso que há, né? Sim, que fostes ver, ou pelo menos no deserto ali da Judéia. Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Ora, os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Porque este é de quem está escrito: eis que diante de ti, ou diante da tua face, envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E daí talvez você pense: puxa, eu não sou maior do que João Batista. E eu também não, digo para você, eu também não. Então significa que nós não estamos no reino dos céus? Porque Jesus disse aqui no versículo de número 11, que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Mas preste bem atenção no que o Senhor está dizendo.
quem você conhece, e quando eu digo conhece, não é apenas no sentido conhecer pessoalmente, de quem você já ouviu falar, de quem você já teve conhecimento, que, fazendo parte do reino dos céus, foi o menor, se fez o menor de todos. Se fez o menor de todos. E a resposta, evidentemente, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, de quem Jesus está falando aqui no versículo 11? Com muita humildade dele mesmo. Ele está dizendo que ele, o Cristo, é maior do que João Batista. Mas por que Jesus foi maior que João Batista? Porque mesmo sendo maior que João Batista, ele se fez o menor no reino dos céus. Inclusive, insistindo para que João Batista o batizasse, mesmo ele tendo nascido sem pecado e vivido sem pecado, ele se fez menor que João Batista. Ele humilhou a si mesmo. Entendeu agora o versículo 11 de Mateus capítulo 11? Mateus capítulo 11 não está falando de mim nem de você. Ele está falando do próprio Cristo. O Senhor Jesus está dizendo que aquele que é o menor no reino dos céus é maior que João Batista. E quem é este que se fez menor do que todos, a ponto até de ter a pior das mortes, porque assim ele determinou que acontecesse, porque era necessário que ele morresse com morte de cruz. Este é o nosso amado Senhor Jesus. Ele nos deu esse exemplo. Então, de fato, Jesus se fez o menor no reino dos céus. E nós temos que seguir o exemplo de Cristo. E se nós estamos em Cristo, nele, aí sim, somos maiores que João Batista, nesse sentido. Porque a glória é de Cristo, a glória não é nossa. E se nós estamos em Cristo, que é a videira verdadeira, e nós somos ramos enxertados nessa videira, então nós daremos bom fruto, e um destes bons frutos é a auto-humilhação, porque nos espelhamos em Cristo. É o que nós vemos em Filipenses capítulo 2, onde nós encontramos o relato que assim como Jesus humilhou a si mesmo, nós também temos que humilharmos a nós mesmos. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, preste bastante atenção. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, ou seja, aplicando o princípio da auto-humilhação. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Temos feito isso, irmãos? Você tem considerado o seu irmão superior a você, mesmo que ele seja um novo convertido a Cristo? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele nos deu o maior exemplo. Interessante que até o modo como ele nasceu, numa manjedoura entre animais, a cidade onde cresceu, Nazaré, a mais desprezada aldeia da Galileia,
uma aldeia pequena que tinha, os estudiosos dizem, com os achados arqueológicos que confirmaram que esta aldeia existiu, porque ela nem sequer aparecia nos mapas do Império Romano, que faziam daquela região. Nazaré existiu, esta aldeia, e os especialistas dizem que tinha de 150 a no máximo 400 habitantes. Uma pequeniníssima aldeia. Foi ali que o Filho de Deus, feito homem, decidiu viver, crescer entre as pessoas mais humildes. É triste como aqueles que se dizem cristãos hoje se distanciaram tanto do verdadeiro Jesus. Estão desligadas de Cristo. Nós vemos também outros exemplos desta auto-humilhação em Marcos, capítulo 10, versículos de 42 a 45. Eu tenho apenas mais 5 minutos aqui, eu creio que não vai dar tempo de ler. Marcos 10, de 42 a 45, vou apenas mencionar aqui qual é, embora sejam 4 versículos apenas, né? Marcos 10, de 42 a 45. É importante ler, vamos lá. Marcos 10, de 42 a 45. Mas Jesus, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim, ou seja, não haverá quem queira mandar em outro irmão. Entre vós não será assim. Mas tem sido, não tem? Quanta desobediência, quanto desprezo aos ensinamentos de Cristo. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quanta desobediência, quanto desprezo ao que Jesus nos ensinou. E finalmente, o terceiro texto que nos ilustra o princípio da auto-humilhação, eu selecionei 3 aqui. O primeiro em Filipenses 2, de 3 a 11, o segundo em Marcos 10, 42 a 45, que foi o que acabamos de ler. E agora, o mais forte de todos, João 13, a partir do versículo 3. Eu vou pular alguns versículos apenas porque tira um pouco o foco, que é quando Pedro se recusa a ter os seus pés lavados por Jesus, mas depois, vai de um extremo a outro e diz, não, lava também os pés e a cabeça. Como isso não é o foco, então eu vou pular apenas esse trecho. Mas veja comigo, por favor, João 13, do versículo 3 ao 5 primeiro, e depois nós vamos para o 12. Então vamos em João 13, do versículo 3 ao 5, e depois vamos do versículo 12 ao 15. João 13, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a lhes enxugar com a toalha com que estava cingido. Versículo 12. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também.
Agora preste atenção. Jesus não disse, o que eu fiz, façais vós também. Jesus disse, como eu fiz, façais vós também. Jesus não está ordenando um ritual de lava-pés. Não é isto. O que Jesus está nos ensinando é que assim como ele fez o serviço de um escravo, porque quem lavava os pés eram só os escravos que lavavam os pés de um convidado. Jesus fez o papel de um escravo, lavando os pés dos discípulos. E ele então nos ensina que da mesma forma, nós também devemos agir, fazendo o papel de servos. Ou seja, nós temos que querer servir uns aos outros. Só que quantos interpretam isso errado e fazem disto um ritual e continuam soberbos e orgulhosos? Não entenderam o Evangelho, não entenderam a mensagem de Cristo. Com isto eu encerro o nosso discipulado de hoje, o meu tempo já se esgotou, mas encerro com uma advertência. E depois eu tenho que fazer um esclarecimento também. Aplique esse princípio, porque se você não aplicá-lo, você pode acabar sendo disciplinado por Deus para que não venha se orgulhar e se ensoberbecer. Nós sabemos que, por exemplo, Paulo, por 3 vezes orou para que Deus tirasse dele um espinho na carne. O espinho na carne, evidentemente, é um eufemismo para alguma coisa que estava lhe incomodando, lhe fazendo sofrer. E Paulo, por 3 vezes, ora, mas a resposta de Deus é que ele não iria tirar aquele espinho na carne para que Paulo não se ensoberbecesse pelo fato dele estar sendo tão usado por Deus. Então, para que ele não se ensoberbecesse, ele tinha que conviver com um certo espinho na carne. Então, será que nós temos tido algum espinho na carne para que nós não venhamos nos orgulhar, não venhamos nos ensoberbecermos, não venhamos perder a humildade? Então pense nisso e decida agir com humildade. Porque pode ser que Deus esteja permitindo espinhos em nossa vida para que não nos consideremos melhores que os outros. Então agradeça a Deus pelas suas dificuldades, porque elas nos ensinam a sermos mais humildes. Mas aprenda a lição da humildade. Aprenda a lição da humildade. E o esclarecimento que eu queria fazer é que humildade, escute, ou auto-humilhação, não significa você negar que Deus tenha te dado qualidades, aptidões, para que você faça coisas grandiosas, para que você faça o melhor em algum setor de trabalho, em alguma área da sua vida. Você tem talento para alguma coisa? Não pense que auto-humilhação seja você esconder esse talento. Não, não. A luz tem que brilhar. Nós precisamos fazer sempre o melhor com as aptidões que recebemos. Então, humildade não é você esconder o que você faz de melhor. Mas cuidado, apenas tome cuidado com o seguinte: quando alguém elogiar você, cuidado, transfira para Deus toda a glória. Então, eu encerro com isto. Não deixe de fazer coisas boas e grandiosas, por medo do que os outros vão pensar de você, por medo dos outros julgarem você como alguém que não é humilde. O que importa é o que Deus pensa de você. E Ele conhece o teu coração. Então, quando elogiarem você, que você imediatamente declare aquilo que você tem aprendido sempre aqui, através deste canal, através dos ensinamentos, que com Jesus eu aprendi. Transfira sempre para Deus toda glória.
Amém.